Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos dando início à nossa segunda, não é aula, né? Nosso segundo encontro síncrono para retirar dúvidas, para poder debater, para a gente poder se conhecer melhor, para aguentar esse semestre com muito estudo, muita dedicação. A gente está com o Estevam aqui na sala síncrona agora comigo. Então, desejo a todos aqueles que vão ver posteriormente o vídeo que, se conseguirem ir nos encontros síncronos, vai ser bem interessante que a gente possa, né, crescer no debate, crescer aqui nas discussões, porque direito constitucional e processo constitucional tem muito disso, né? Vocês têm um monte de casos, uma tábua de casos bastante significativa para poder debater e discutir. Eu acho que esse é um momento que a gente pode enriquecer com tudo isso. Eu vou, inicialmente, né, como é um encontro, e esse encontro é para tirar dúvidas, eu vou ver com o Estevam se ele tem alguma que possa ser uma dúvida geral. Caso contrário, eu vou falar algumas coisinhas e, posteriormente, se alguém mais entrar ou quiserem perguntar depois pelo aviso lá, pelo fórum de dúvidas, fiquem bem à vontade, que eu tenho tentado responder tão logo façam os questionamentos. Estevam, consegue me ouvir? Sim, consigo ouvir bem. Tá. Conseguiu já abrir a aula 1, o módulo 1, na verdade? Sim, Conseguiu fazer já? não, mas eu tô com ele aberto aqui. Tá. E alguma dificuldade, alguma questão que tu queira um esclarecimento? Ou tá tudo indo bem? Por enquanto, ainda não tenho dúvida. Ele Eu tá, vim ele mais tá. porque na aula inaugural eu não apareci. Uhum. Ele é bem E auto. hoje eu queria ver o que ia se passar aqui, né? Só Oi? que hoje eu vim para ver o que ia se passar na aula. Tá. Mas Tu tem. chegou a ver o encontro da semana passada? Não, não. Tá. O encontro da semana passada, que deve ter uns 40 minutos, foi o encontro onde eu abri o módulo, situei, né, as questões principais. Então, se tu quiser dar uma olhadinha ali, vai ser bem interessante. Mas de hoje, assim, que tu tenha visto, tá bem explicadinho, tá uma sequência lógica, tá tudo indo bem? Sim, o último encontro eu vi só a questão da avaliação ali, explicando o plano de ensino e eu fui ver os outros, porque tem. Tô fazendo 5 disciplinas online, então são vários encontros ao mesmo tempo. Agora tem outro, inclusive. Já. A gente tem aqueles 1.000 pontos, né, divididos em 4 avaliações, vamos chamar de avaliações, certo? Cada avaliação tem a sua pontuação, que vai chegar aos 1.000 pontos ao final. Não existe propriamente uma prova final de G1. Eu já disse na turma da manhã e repito agora. Não existe né, uma avaliação final dessa G1. O que existe é uma composição de notas que vão desde os quiz, como pensar e refletir, depois com uma avaliação objetiva, uma avaliação subjetiva e antes ali, né, no meio termo ali, um trabalho em grupo. A composição dessas 4 notas formam 1.000 pontos. Ficou acima da média, está passado, não ficou, é a G2. Né? É assim que vai funcionar em termos de avaliação a nossa disciplina, certo? Ela vai ter 4 percursos de aprendizagem. Dentro desses 4 percursos de aprendizagem, a gente vai ter alguns módulos em cada um deles. A gente está fazendo o percurso 1, que tem 2 módulos. A gente está vendo processo e constituição. O módulo 1 do processo e constituição vai falar ali, né, daquelas relações entre processo e constituição, e o módulo 2, que abre na segunda-feira, vai falar sobre democracia, constituição e processo. E aí a gente vai avançando na matéria para a gente tentar estudar todo o conteúdo processual ou grande parte do conteúdo processual existente na Constituição. Aí, quando a gente for lá para o segundo percurso de aprendizagem, a gente vai trabalhar com as garantias constitucionais processuais. Garantias essas que a gente pode ver na doutrina de vários nomes, né? Alguns chamam de princípios, outros chamam de regras, outros chamam de metanormas, de supernormas de processo, enfim. O nome aqui não interessa. O que interessa é que a gente dá o nosso nome aqui na nossa disciplina, que vai se trabalhar com as garantias constitucionais do processo. Aquelas garantias que possivelmente você já até tenha ouvido falar em TGP, mas com outra batida, né? Uma batida mais constitucionalizada.
Então, o primeiro módulo do aprendizagem 2 vai trabalhar principalmente, né, com a imparcialidade do juiz, vai trabalhar com a duração razoável do processo e vai trabalhar com a proibição da prova ilícita. Vejam bem, 3 garantias constitucionais do processo já no primeiro módulo do segundo ciclo de aprendizagem que a gente está fazendo. Então, lá, quando a gente for fazer o terceiro encontro síncrono, dia 25/8, eu vou tentar, se não tiver dúvidas, né, sempre dar um feedback, uma aulinha sobre as principais matérias existentes dentro desses módulos que a gente vai ver. E aí se segue, então, a unidade 2, com alguns módulos, até chegar numa outra matéria. Até de manhã foi alvo de uma pergunta de um colega de vocês, se a gente ia adentrar nas ações constitucionais. Sim, nós vamos adentrar nas ações constitucionais. Esse é o nosso ciclo de aprendizagem número 3. Daí a gente vai ver aquelas ações que estão lá no artigo 5º da Constituição, que é o habeas data, o habeas corpus, o mandado de injunção e assim sucessivamente. Tá? A gente vai mergulhar neles, né? Que são aquelas ações ou remédios que vão garantir que a gente exerça nossos direitos. Meu direito de liberdade de ir e vir. Meu direito de exercitar meus direitos quando não há lei para isso. Meu direito de saber informações sobre minha pessoa. Daí nós vamos lá estudar o habeas data, por exemplo, e vamos lá ver, né, qual é a lei que dá o procedimento do habeas data para formar o procedimento que está na Constituição. E aí, sim, lá no último ciclo de aprendizagem, como a gente já cresceu bastante na matéria, a gente vai estudar mais difícil. A gente vai estudar mais complicada, que é o controle de constitucionalidade de leis. Vejam bem, se no módulo 3 eu estou trabalhando com as ações que vão resguardar, né, o direito do cidadão, o direito da cidadã de saber as suas informações, de ir e vir, de exercer seus direitos, no módulo 4 não, desculpa, no ciclo de aprendizagem 4, a gente vai ver as ações do controle abstrato, que independem do caso concreto, independem do Estevam ou da Vitória, que chegou agora. Boa noite, Vitória. Independe delas. Por quê? Porque não há caso. Há um controle de constitucionalidade sobre o direito que está posto. Então, isso aí quebra um pouco com a nossa rotina de pensar o processo. Pode existir um processo no qual eu veja se há constitucionalidade de atos normativos postos, né, no direito brasileiro. Sim, a nossa última matéria é quando a gente vai trabalhar com controle de constitucionalidade. Tanto é que não há um caso concreto propriamente dito, que esse controle de constitucionalidade a gente chama de abstrato. Ele é abstrato por quê? Porque ele se abstrai do caso. Não interessa se o Marco atravessou a rua ou não atravessou a rua. Não interessa se o Marco fez aquilo ou desfez aquilo. Não interessa. O que interessa é aquele ato normativo existente no ordenamento jurídico brasileiro. Ele é um ato compatível com a Constituição? Não. Então, vamos fazer o procedimento adequado dentro desse controle para retirar do sistema essa lei que não é compatível com o texto ou com as interpretações que o texto constitucional possa eventualmente ter. Então, esse é o nosso semestre, fechando em 4 matérias para a gente estudar o conteúdo processual que existe na Constituição, certo? Isso é mais ou menos, eu falei naquele encontro da semana passada, aquele encontro que a gente teve, né, o primeiro encontro síncrono, e estou dando aqui um en passant, né, para vocês, enquanto o Estevam não tinha ainda nenhuma questão, enquanto não chegava ainda alguém mais para debater. Vitória, boa noite. Tudo bem? Consegue falar? Ou digitar? Tudo bem? Boa noite, professor. Tá, tudo. Me diz uma coisa, tá? Já abriu o módulo 1? Não? Tá, então tu não tem nenhuma dificuldade ainda para que a gente possa debater aqui nesse encontro síncrono se como é que está indo esse teu caminho dentro do módulo 1. Não viu nenhuma aula comigo ainda? Não assistiu nem as aulas síncronas, as aulas não, os encontros síncronos da semana passada? Chegou a ver o da manhã ou da noite?
que estão no YouTube? Não, não. Tá, mas pode ser por... não precisa abrir. Se não conseguir, tudo bem, pode digitar. Não, estou tentando abrir o microfone, professor. Tranquilo. Para saber se tem alguma pergunta, alguma questão sobre avaliação, sobre como é que o módulo vai se dar. Tu tem alguma questão, e aí eu te espero também no microfone sem problema nenhum. Pode sair e voltar também, que às vezes funciona. Só sobre os grupos, como vai funcionar. Vai abrir a janela dos grupos e vocês vão ali se inscrevendo e fazendo os grupos até o dia que fechar essa dinâmica. Após fechar essa dinâmica, quem não formou o grupo vai eventualmente ter que fazer sem grupo, não vai ficar sem nota, certo? Então, a princípio, vocês escolhem os grupos, colocam no sistema. No dia da dinâmica, a gente vai colocar os trabalhos, vão ser sorteados entre os grupos, e vocês vão fazer o trabalho, nos entregar. Se não tiver grupo, tudo bem, vai acabar fazendo individual. Tudo pelo sistema ali, a gente vai avisando tudo ao seu tempo. Os trabalhos ainda não foram feitos, né? Mas possivelmente, já vou adiantando, né? Pode ser que não seja, mas é muito forte a possibilidade de serem trabalhos relacionados a decisões judiciais. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas o forte do processo constitucional é estudar a decisão judicial. Quem me dera se a gente estivesse aqui, né, já estudando o primeiro caso de controle de judicial review da história da humanidade, que foi o caso Marbury versus Madison, lá de 1803, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Estudar caso a caso, assim, a gente vai estudar muitos casos, a gente não pode estudar todos, né? Mas seria muito legal esse tipo de dinâmica só estudando casos. E isso que a gente tentou colocar para dentro do Moodle, para dentro das aulas de vocês, dos módulos de vocês. Caso, 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 para que vocês debatam, vejam como é polêmico, né, a nossa matéria, vejam como ela gera debate, né, coloquem numa roda de 10, possivelmente 5 vão estar de um lado, 5 vão estar do outro. É assim que o direito é, e é assim que o direito constitucional e o processo constitucional também são. Né? Eles são temas que, geralmente, eles sempre nos dão uma certa angústia até de conversar sobre esses casos. Eu tentei explicar na semana passada que esses casos não têm nada a ver com condição política, ideológica, absolutamente. Vocês não vão ouvir uma opinião minha durante o semestre sobre nenhum dos casos. A gente vai dar os casos, que aconteceram e como eles foram julgados. A minha opinião sobre os casos não interessa. Interessa o que o Supremo disse sobre o caso. O que interessa é que o Superior Tribunal de Justiça disse sobre o caso. O que interessa é que a Suprema Corte dos Estados Unidos disse sobre aquele caso, aquela determinada matéria. O resto, opinião, não estou aqui para dar. Então, a gente não vai debater a partir da minha opinião, a gente vai debater a partir do caso concreto. Vocês já podem ver, assim que abrir o módulo na segunda-feira, que vários casos bastante complexos vão chegar para vocês poderem debater. Uma outra coisa que eu falei de manhã que é muito legal é vocês tentarem ver os filmes. Eu sei que os filmes são um pouco difíceis de achar. São difíceis. Por quê? Porque são filmes, às vezes, bastante antigos. Mas, vendo a matéria e a dinâmica do filme, vocês nunca mais vão esquecer aquela matéria. Por exemplo, né? Segunda-feira vai abrir uma matéria lá para vocês, dentro do módulo 2, desculpa, na outra semana. Tá? Vai abrir uma matéria para vocês, lá no módulo 1 do ciclo de aprendizagem 2, que é sobre a proibição das provas ilícitas. Tá? A ilicitude das provas, que é uma garantia constitucional que nós temos. Nós temos o direito fundamental processual de não ter contra nós provas ilícitas dentro de um processo. Ou seja, a gente tem o direito fundamental a provas lícitas, legítimas dentro do processo. Tem um filme que eu vou indicar que vai estar lá no módulo 3, que se chama Esquadrão da Justiça. O nome é horroroso, né? O nome parece Sessão da Tarde, assim. Vamos ver Esquadrão da Justiça. Mas, assim, ó, o nome não tem nada a ver com o filme. Até tem, mas, assim, não com a grandeza do filme, que vai trabalhar um juiz de uma Suprema Corte dos Estados Unidos que cansa de absolver réus por causa de provas ilícitas que são colocadas dentro do processo durante a investigação. Tá? Então, vocês vão conseguir pegar uma dinâmica
vendo uma coisa que é legal, que é um filme, e ao mesmo tempo estudar a matéria. Vocês vão ter um outro filme lá, que vai ser Amistad, né, que vai trabalhar com o tema da imparcialidade do juiz. A imparcialidade que um juiz deve ter ao julgar um caso. Ou história real acontecida, né, há século, algum tempo atrás, não sei se chega a 2 séculos atrás, sobre um navio negreiro, cuja discussão é se eram ou não alvo do tráfico de escravos da África. Se eram, tinham que ser libertos. Se eram propriedade da coroa espanhola, tinham que ser devolvidos à coroa, né? A realeza. E o filme é magnífico, porque a pressão em cima do juiz para julgar esse caso, para devolver a coroa espanhola, se eu não estou enganado, era estupenda. Aí vocês vão pensar como que um juiz, nesses casos, deve ser imparcial. E imparcialidade também que vocês vão ver num outro filme, chamado Tribunal de Nuremberg, que foi, né, o filme que aborda o tema do julgamento dos crimes nazistas, né? Pelas pessoas que praticavam aquelas atrocidades da Segunda Guerra. Esse filme, de novo, vai trabalhar muito bem dois princípios, né? Duas garantias, na verdade, né? A proibição da criação do tribunal de exceção e também a ideia da imparcialidade, né? Imagine o seguinte: como eu crio um tribunal imparcial nesse caso? Olha a comoção que gerou os regimes totalitários durante, né, o século passado. Como que eu retiro de quem vai julgar a parcialidade para dizer se alguém é culpado ou inocente? É espetacular esse filme. E é a história real, o julgamento que realmente aconteceu e como foi tentado dar legitimidade a um tribunal que foi criado para o julgamento dos nazistas. Então, todos esses filmes complementam, podem ter certeza, a vida de vocês, e eu vou recomendar mais do que umas 3 dezenas em todos os módulos até o final do nosso semestre. Podem ter certeza disso. Certo? Vitória, conseguiu ligar o áudio? Eu vi que tentou. Agora sim, professor. Ótimo, maravilha. Tem alguma coisa para perguntar? Não, eu só estava confusa mesmo em questão dos trabalhos em grupo. Muito obrigada. Vai ser tudo assim, explicado ao longo das semanas, mas é isso. Vão entrar lá na dinâmica dos trabalhos de grupo, vão colocar o nome de vocês, vão formar os grupos. Se não conseguiram formar, vão acabar fazendo individual. E os trabalhos vão ser no dia da dinâmica, para, né, que tenham tempo para fazer, sorteados a cada grupo que vão poder trabalhar possivelmente com as decisões judiciais polêmicas que a gente vai trazer, e tomara que não dê briga nos grupos, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Com certeza. Certo? Muito obrigada, professor. De nada. Eu sei que é só um encontro, quanto mais vocês perguntarem, melhor, quanto mais colegas vierem, melhor. A gente tem o foro de avisos ali para vocês poderem me bombardear de perguntas. Eu já entraram no grupo de WhatsApp? Ainda não, professor, mas eu já escolhi o grupo. Não. O grupo de WhatsApp da nossa disciplina, que eu passo algumas Ainda comunicações. Não. Tá. Lá nos avisos, no primeiro aviso, quando tu entrar no Moodle, Vitória, no primeiro aviso tem lá o link para tu entrar no nosso canal aqui do WhatsApp. Daí tu clica e tu já entra direto no grupo, e aí a partir de segunda-feira que vem eu vou começar a colocar coisa extra lá para vocês terem bastante coisa sobre essas matérias aqui no semestre. Tá? Tá bom, professor. É só clicar lá, tu já entra direto. Certo? Estevão, Vitória, alguma coisa a mais? Não? Não, é só isso mesmo. Muito obrigada, professor. Então tá. Dia 25, aí sim, vai dar 2 semanas. Eu sei que a gente fez uma 5 na semana passada, eu quis fazer nessa, né, para tentar, né, pegar o maior número de pessoas inicialmente nesse comecinho de semestre. A gente vai ter 2 semanas. Quando voltarem daqui a 2 semanas com essa matéria já bombando na cabeça de vocês das garantias, venham com perguntas. Uma delas, que é a duração razoável do processo, eu tenho um livro. Está na 2ª edição. Depois eu mostro para vocês no dia 25, lá a capinha deles, porque daí eu tenho bastante coisa para conversar com vocês só sobre a duração razoável do processo. Basta que me perguntem,
basta que me provoquem, que eu vou estar aqui por vocês, tá bom? Maravilha, então. Até semana do dia 25, mas sempre pelo WhatsApp e sempre pelo aviso de dúvidas lá. Tá, professor. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.